vídeo com muitas informações. Tem novamente Gabigol e Palmeiras. Tem proposta recusada pelo Flamengo para vender o lateral direito Wesley, ultrapassando 70 milhões de reais. Tem o ataque da seleção brasileira para pegar o Uruguai nesse sábado, na ausência do suspenso Vinícius Júnior. Dorival confirmou quem será o substituto e esse jogo interessa e muito ao Flamengo. Temos que torcer e muito para a seleção brasileira. Tem também novidades sobre Lucas Paquetá. A gente vai falar aqui o que o West Ham disse não só para o Flamengo, mas para os outros clubes interessados em Lucas Paquetá. E tem também o time do Flamengo para pegar o Cuiabá. Será que o Tite vai fazer mudança no time titular? E o Pedro retorna depois de ser poupado? A gente vai contar já já. Vamos para as informações? É o seguinte, o Dorival acabou de confirmar em entrevista coletiva que o Endrick será o substituto de Vinícius Júnior no time titular contra o Uruguai, jogo desse sábado. Vinícius Júnior está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo contra a Colômbia e o Endrick vai entrar no time titular. Então o ataque da seleção brasileira contra o Uruguai será formado por Rafinha, Rodrigo e o Endrick entrando, portanto, na vaga do Vini Júnior. Esse jogo interessa ao Flamengo porque se a seleção brasileira vencer o Uruguai, os jogadores do Flamengo que estão com a seleção uruguaia, que são 4, retornam já no domingo e já ficam à disposição para o outro jogo, pós-duelo com o Cuiabá. Jogo contra o Cuiabá será nesse sábado. Então, vamos, seleção brasileira, torceremos para vocês como nunca torcemos anteriormente. Tamo junto, seleção brasileira. Vamos, Dorival. Vamos mudar de assunto aqui, vamos falar de John Textor. Sabe por quê? O John Textor pode ser punido por 6 anos. O STJD concluiu o inquérito sobre as denúncias de John Textor. E o auditor Mauro Marcelo de Lima e Silva descreveu as condutas ilícitas praticadas por John Textor e recomendou a aplicação de penalidades de multa e suspensão, as maiores já propostas na história do STJD. O relatório conclusivo com sugestão de denúncia foi encaminhado para a Procuradoria. O auditor sugere 6 anos de suspensão e multa de 2 milhões de reais para o dono da SAF do Botafogo. A entidade analisou as provas que Textor diz ter e as julgou como imprestáveis. Na boa, até demorou sair essa possível punição de John Textor. Falou e não provou absolutamente nada. Nada. Para mim, isso ainda é resquício do título do Campeonato Brasileiro que o Botafogo perdeu por culpa exclusivamente do Botafogo. A arbitragem é horrível, toda hora alguém é beneficiado, toda hora alguém é prejudicado. Agora dizer que tem manipulação e não provar, tem que ser punido, sim. Vamos ver o que vai acontecer com o dono da SAF do Botafogo. Dando continuidade, vamos falar de Gabigol. Gabigol está com receio de assinar pré-contrato com o Palmeiras nesse momento. Segundo o GE, há um temor por parte do atacante e do seu staff sobre sua utilização por Tite, se de fato Gabigol assinar um pré-contrato com um outro clube rival do Flamengo. Outro agravante é a torcida rubro-negra, com quem ele já vive uma crise após ter vestido a camisa do Corinthians. Palmeiras considera que é muito mais viável ter Gabigol em 2025. Diretoria e comissão técnica entendem que o elenco está muito bem servido para 2024. Por isso, não há pressa. A questão financeira também pesa. O Alviverde sabe que o valor para tirar do Flamengo agora não seria baixo. Na visão do Palmeiras, dar dinheiro ao Flamengo seria reforçar os cofres do seu principal rival na disputa por títulos. E é verdade. E é muita verdade. O Flamengo, se o Palmeiras chegasse lá no Flamengo, a gente fechou com o Gabigol aqui e a gente queria a liberação imediata dele. Vocês acham que o Flamengo ia cobrar o mesmo valor que poderia cobrar, exemplo, para o Shakhtar, por exemplo? Claro que não. O Palmeiras é rival do Flamengo na briga por títulos. Dando continuidade, o Flamengo recusou uma proposta de mais de 70 milhões de reais pelo lateral direito Wesley. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E foi um clube da Premier League, um clube inglês, que fez a proposta. O Bournemouth, acho que é assim que pronuncia. Foi mal, galera. Esse clube da Premier League fez proposta de 12 milhões de euros, pela cotação de hoje dá 71 milhões de reais.
e o Flamengo recusou, mas a negociação continua. O Flamengo entende, pelo que eu conversei com pessoas lá do Flamengo, o Flamengo entende que 15 milhões de euros seria um bom valor para vender o Wesley, mas isso tem um motivo. O Flamengo hoje é dono de 70% dos direitos econômicos do atleta. Teoricamente, o Flamengo ficaria com 70% do valor. Os outros 30% são divididos, fatiados, é igual pizza, entre o Tubarão, o ex-clube do Wesley, lá de Santa Catarina, se eu não me engano, clube formador, inclusive, e o próprio atleta. Então, enfim, obviamente o Flamengo negociaria para ficar com um percentual maior, tal como negociou o Mateuzinho quando vendeu, porque o Mateuzinho tinha o percentual vinculado ao Londrina. O Flamengo faz isso. Quando vendeu o Rodrigo Muniz para o Fulham, era o Desportivo Brasil, o Flamengo mordeu um pedação do Desportivo Brasil. Eu duvido que se o Wesley for vendido, o Flamengo vai ficar apenas com 70% do valor. Eu duvido. É óbvio que o Flamengo iria negociar para ficar com um percentual bem maior. Fato é que é o seguinte, o Wesley vive um bom momento, a verdade é essa. Na ausência do Varela, ele cresceu em muito de produção. Eu acho o seguinte, tem que vender por esse valor. Negocia para ficar com um percentual maior, além dos 70% que já é do direito do Flamengo. Tem que vender. O Wesley é um jogador que eu sempre defendi, acho que é um garoto extremamente promissor, mas por esse valor aí, eu acho um valor irrecusável. Mas óbvio, você negociaria também para ficar com o jogador até o retorno do Varela, que está servindo a seleção uruguaia junto à Copa América. Inclusive o retorno pode ser no domingo, como eu citei aí no começo do vídeo. Mas, opinião, após a informação, opinião, eu acho que tem que vender. O que vocês acham? Tem que vender ou não? Não, Wesley tem que ficar, 12 milhões de euros é pouco. Ah, eu acho pouco. Enfim, quero a opinião de vocês, vocês podem comentar à vontade aí. Vamos falar agora de Lucas Paquetá, porque o West Ham avisou ao Flamengo e aos demais clubes interessados em Lucas Paquetá que eles, no caso o West Ham, não querem emprestar, também não querem vender. Ou seja, eles querem ficar com o Lucas Paquetá. Mas o Lucas Paquetá tem o desejo de sair do West Ham agora. E ele, após a Copa América, vai tentar fazer valer a sua vontade. Vai, entre aspas, brigar, tá? Eu digo entre aspas, porque eu não posso dizer aqui que a relação ficará estremecida com o West Ham. Ele vai chegar lá no West Ham e vai falar, eu quero sair, eu quero ir para o Flamengo. Ele disse sim ao Flamengo, tanto é que o Flamengo está negociando a contratação desse jogador. Ele falou isso também para os empresários. Enquanto ele serve a seleção brasileira durante a Copa América, os empresários, obviamente, estão à frente dessa negociação. E repito, é uma negociação que o Flamengo vem tentando aí há mais de 2 semanas, pelo menos. Pelo menos. Tem gente que acha que isso é ilusão, que nunca vai acontecer, mas se o Flamengo entende que há a possibilidade de conseguir a contratação, eu sou a favor. Já perguntei, volto a perguntar para a audiência rotativa. Vocês são a favor da contratação de Lucas Paquetá? Óbvio, desde que isso não atrapalhe o Flamengo, desde que isso não puna o Flamengo, desde que isso não manche a imagem do Flamengo. Por que eu estou falando isso? Porque é um jogador que está sendo acusado pela Federação Inglesa de Futebol de estar envolvido em sistema de casa de apostas, tá? Ele é acusado de, em 4 jogos, ter levado cartão amarelo para poder beneficiar apostadores esses que são da ilha de Paquetá, aqui pertinho, inclusive, de onde ele é. Não é à toa que ele é chamado de Lucas Paquetá. Então, quero a opinião de vocês. E para finalizar nosso vídeo, boas informações. Cebolinha iniciou nessa sexta-feira o processo de transição campo e bola, fez trabalhos no campo junto com fisioterapeutas do Flamengo, ou seja, deu mais um passo no processo de recuperação para ficar à disposição do técnico Tite. Boa notícia, está fora do jogo contra o Cuiabá, mas está mais próximo de retornar aos gramados. E o Tite fechou a preparação, esboçando o time titular que ele quer contra o Cuiabá. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Meio de campo sendo formado por Alan, Pulgar e Gerson. Luiz Araújo numa ponta,
Bruno Henrique, outra ponta, e o Pedro voltando ao time titular, depois de ser poupado contra o Atlético Mineiro, entrando no segundo tempo. E quando eu falo Luiz Araújo numa ponta, a gente pode ver que contra o Atlético Mineiro, ele também flutuou no meio de campo, inclusive iniciou a jogada do segundo gol do Flamengo, gol marcado pelo atacante Carlinhos. Mas eu falo isso para poder facilitar a vida de vocês. E aí, gostou da provável escalação? Pode comentar à vontade. Agora, sextou. Um beijo para vocês, forte abraço. Fui! Tá, então, né, família, ficamos com o nosso giro de notícia aí do maior clube brasileiro, o Flamengo, que trouxe informações exclusivas e atualizadas. Você só traz aqui as informações para tu saber de tudo. Não fica aí sem saber de nada, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Super importante a sua participação neste conteúdo. A gente agora vai ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Fui.